dando continuidade à história, as escolhas de cada um. Ditado pelo espírito Hermes, escrito por Ulisses Melo. Seguimos para Amarguras do Passado. Cada dia que passava, me arrependo mais de minhas atitudes que me levaram até aqui. Isso é bom, Carlos. Significa que entende o erro que cometeu e não o faria de novo. Ah, isso é certeza. Eu tenho orado e pedido perdão a Jeremias pelo que eu fiz. Sua pena pode ser reduzida por um bom comportamento. Quem sabe daqui mais alguns anos não possa pedir regime semiaberto ou até aberto. Não sei bem como funciona para o seu caso. Por mais que pareça estranho, eu estou bem aqui. Esse tempo está me permitindo repensar várias coisas. Fico pensando se nos encontraríamos, se não fosse tudo o que aconteceu. Gostaria de ter você como amigo. Eu também. Eles apertaram as mãos pelas grades e sorriram um para o outro. Tomé, e o pessoal na casa de Dona Clara? Estão bem. Amanhã os levarei para jantar. Que garanhão! Já está dando em cima da menina? Não é nada disso, Carlos. Tomé se atrapalhou, tentando se explicar. Não precisa ficar nervoso. Só me diga como ela é. Ainda não sei tudo sobre ela, mas confesso que ela é muito bonita. Ela é inteligente e é bem cuidadosa e educada. O que mais? Como ela é fisicamente? Ela é de estatura mediana, morena e tem os cabelos castanhos, bem comprido. É meio magra, mas acredito que é pelo tempo que ficou nas ruas. Tirando o sorriso dela, que é encantador, o que mais chamou a atenção foram seus olhos. Um é castanho e o outro azulado. Nossa, isso é meio raro de acontecer. Isso tem um nome, mas não me lembro. ET, alguma coisa. Não sei se devo me envolver, sabe? Eu não quero que pense errado de mim. Você ajudar não tem nada a ver. Você fez o que achou certo. Dê tempo ao tempo. Melhor mudarmos de assunto. Eu o convidaria para ir conosco no jantar, mas pelo jeito você está meio preso hoje. Engraçadinho. Por que não me fez uma marmita em vez de ficar me zoando? Vou pensar no seu caso. Até mais tarde. Carlos se deitou pensativo. Começou a imaginar o que poderia usar de tudo que Tomé falou em um de seus livros, que acabou pegando no sono. Onde estou? Olá, Carlos. Ele olhou para trás e Jeremias, acompanhado de mais duas pessoas, o olhava meio sem graça. Jeremias? Sim, sou eu. Como tem andado? Meio preso. Lembrou-se da piada de Tomé. Mas, fora isso, eu estou bem. Onde estamos? Estamos no plano astral, Carlos. Eu sou Lucas e esta é a Raquel. Caramba, eu morri? Não, você está em desdobramento. Seu corpo está no plano físico seguro. Não se preocupe. Isso você já fez. Você já fez isso outras vezes, só não se lembra. Entendi. Então, as vezes que sonhei com Helena também estava dessa forma? Sim. E o que eu faço aqui? O irmão Jeremias pediu para falar com você e lhe foi permitido. Eu vim aqui te pedir desculpas. Pois eu é que te devo desculpas, Jeremias. Eu que lhe tirei a vida? Não é verdade. Depois que eu perdi o corpo físico, eu recordei de muitas coisas e vi o quanto me aproveitei de você. Desde pequeno eu te usei como bem quis e você sempre foi um bom amigo. Ah, não penso assim. Eu é que escolhi estar com você. Porém, foram as minhas escolhas que nos levaram a estar onde estamos hoje. Eu perdi a oportunidade que tive com essa vida de Jeremias em resgatar coisas que havia planejado, e você está na cadeia pagando por um crime que eu cometi. Eu guardava rancor e raiva de você pelo que fez com a minha irmã, mas graças a amigos que encontrei,
isso já é passado. Não penso mais nisso, apesar de ficar triste com o estado que Helena está, pois eu estou melhorando para poder ajudar no resgate dela. Fico feliz em ouvir isso, me deixa mais tranquilo. Eu sofro toda vez que a vejo naquele estado. Não temos mais tempo, Jeremias. Quer dizer mais alguma coisa para Carlos? Sei que é muita ousadia pedir, Carlos, mas, por favor, me perdoe por todo o mal que eu causei. Ele esticou a mão e Carlos parou por um instante. Eu vou me lembrar disso? Boa parte vai. Ele segurou a mão de Jeremias, depois o puxou, dando nele um abraço bem forte. Eu te perdoo, do fundo do meu coração. Espero que possamos ser irmãos mais uma vez. Jeremias começou a soluçar, não contendo a emoção, e Carlos despertou no corpo. Ele abriu os olhos bem devagar. Sabia que havia sonhado com Jeremias e que ele estava bem. Sentia que não havia mais nenhum laço de desarmonia entre eles e isso deixou-o feliz. No outro dia, às 19 horas, quase em ponto, Tomé tocou a campainha da casa de Dona Clara. Boa noite, Dona Clara. Entre, Tomé. Já estão prontos? Infelizmente, Léo ficou resfriado e está dormindo. Demos alguns remédios para ele. Amanhã já deve estar melhor. Ah, é uma pena, mas podemos remarcar, não há problema. Que nada. Conversei com a Miriam e depois de muita insistência ela aceitou ir com você. O quê? Só nós dois? Sim, está com medo dela? Não é isso, é que... Pelo amor de Deus, Tomé, é só um jantar. Mas, Dona Clara, sem mais. Vocês dois vão e ponto final. Tomé abaixou a cabeça e apenas aceitou. Estava extremamente envergonhado e temia não saber o que fazer. Tomé, acho bom ser bem educado com ela. Ela é uma menina muito especial. Ele apenas confirmou com a cabeça. Miriam saiu do quarto, pondo um brinco emprestado de Dona Clara e acabou esbarrando em Tomé, que estava de costa, bem na porta da sala. Me desculpe. Ele se virou e viu o quanto ela estava bonita e não conseguiu disfarçar o seu encanto. Miriam enrubesceu e tentou se afastar. Acabou pisando em falso e cair quando Tomé a segurou forte nos braços. Isso só serviu para deixar os dois mais embaraçados. Dona Clara saiu de fininho, sem que eles percebessem. Já pode me soltar, obrigada. Me desculpe, você está bem? Sim, foi só um descuido. Você está linda. Era melhor eu ter me arrumado mais. Dona Clara me deu de presente esse vestido. Ela tem sido muito boa com a gente. Fico feliz que se deram bem. Ela é como um anjo. Tudo graças a você, Tomé. Eu não fiz nada. Quanto ao Léo, se quiser, podemos adiar. Eu tentei, mas a Dona Clara insistiu, dizendo que você já havia marcado tudo. Se quiser. Ele ia falar, porém, lá no fundo, a Dona Clara lhe deu um olhar fulminante. Se quiser, podemos trazer algo para ele, um brinquedo, sei lá. Não precisa, não quero mimá-lo. Então, melhor irmos. Ele fez um sinal com a mão para que ela fosse na frente e abriu a porta. Até mais. Cuide dele por mim, Dona Clara. Não se preocupe com a hora e leve a sua chave. No começo eles estavam meio sem graça com aquele encontro, mas logo perceberam que era bobagem. Conversaram como se já se conhecessem há tempos. O jantar foi tão divertido que nem perceberam a hora passar. Eles riram, se divertiram. Miriam o fez dançar em uma pequena pista onde algumas pessoas dançavam. Tomé não sabia onde enfiar a cara. Não dançava desde que era um girino. Você
Você vai me pagar por essa vergonha. Eu não sei dançar. Apenas deixe o seu corpo livre. Você tem o dom, é fácil falar. Seu corpo parece ter nascido para isso. Começou a tocar uma música lenta e eles pararam um de frente para o outro. Ela esticou a mão e ele a segurou. Os corpos deles ficaram quase que colados e ele pôde sentir o perfume natural do corpo dela. Eles dançaram abraçados e ficaram assim mesmo depois da música parar. Acho que a música acabou, falaram os dois ao mesmo tempo. Obrigada. Não fiz nada para esse agradecimento. Há tempos eu não era feliz como fui agora. Ela lembrou de seus pais e do tempo que ficou na rua catando comida, tudo o que passou e das vezes que pensou em desistir, e as lágrimas vieram como uma chuva de verão. O sorriso de Tomé quebrou sua tristeza. Vocês estão dando sentido à minha vida. Depois que eu perdi a minha irmã, nada mais me importava, mas agora eu tenho você. Eles se olharam e seus lábios iam se tocar quando a música recomeçou, e um senhor já bêbado esbarrou em Tomé, que o apoiou para não cair. Senhor, acho que já passou da sua cota por hoje, não acha? Ele resmungou alguma coisa e continuou dançando todo desengonçado, indo na outra direção. Acho que já está tarde, Tomé, melhor irmos embora. Tudo bem, eu vou pagar a conta. Eles foram embora e Dona Clara estava à espreita esperando eles voltarem. Quando Miriam abriu a porta, ela se escondeu. Obrigado por hoje, Tomé. Eu me diverti muito. Eu que agradeço. Desde a minha época de escola, eu não passava tanta vergonha. Ele se virou para ir embora e ela segurou a mão dele. Ela deu um beijo em seu rosto e ele retribuiu com um longo sorriso e depois beijou a sua mão. Após a porta se fechar, ele deu um longo suspiro e ela, encostada na porta, fez o mesmo. Esqueça o passado e viva o presente. É o que ia no pensamento dos dois. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para promessas. E então, onde está minha marmita? Confesso que nem mesmo lembrei disso. E então, foi tudo bem? Sim, fazia tempo que eu não saía para me divertir sem compromisso. E ela? Ela quem? Não se faça de bobo. A menina? Está bem. Não foi isso que eu perguntei, espertinho. Eu sei que não estavam a sós, mas não rolou nada? Não sei se você merece saber. Se me contar como foi tudo, eu lhe conto com o que sonhei ontem. Não foi nada demais. Léo ficou doente, então acabamos indo só eu e a Miriam. Como é? Ah, cara, você é muito sortudo. Não diga isso. Preferia que o Léo estivesse bem e fôssemos todos. Corta essa, Tomé. Você está com um sorriso desde que entrou aqui. Tudo bem. Foi uma noite incrível. Ela é realmente alguém especial. E vocês se beijaram? Não acho que está sendo meio intrometido? Cara, eu estou preso. Esse tipo de coisa me alegra. Tudo bem. Não teve beijo. Mas foi quase. Um bêbado nos atrapalhou e cortou o momento. Mas quando eu a deixei em casa, ela me beijou no rosto. Meu peito queimou como se eu fosse um adolescente de novo. É, irmão, isso é amor. Acho que você está apaixonado por ela. Tomé ficou perdido em seus pensamentos e Carlos o acordou. Eu também me sinto feliz, sabe? Eu sonhei ontem com Jeremias e, apesar de não lembrar de tudo, sinto que fizemos as pazes. Um peso saiu das minhas costas e agora eu estou me sentindo melhor. Do que se lembra?
apenas de conversar com ele e outras pessoas. Só não sei o que foi falado. Quanto a Helena, parece que eles vão ajudá-la também. Incrível! Eu nunca tive esse tipo de sonho. Desdobramento. O quê? É o nome que disseram que eu estava em desdobramento. É tipo morrer, só que vivo. Bela explicação. Só me deixou mais confusa ainda. Quando eu entender melhor sobre isso, eu te explico. E o que pensa em fazer agora? Eu vou conversar com o advogado e ver se eu consigo sair daqui. Desejo sorte. Se depender de mim para falar algo a seu favor, é só me chamar. E o que você vai fazer? Referente ao quê? A ela. Não faço ideia, Carlos. Apesar de ser adulto, eu não tive muitos namoros. Não depois do que aconteceu com a minha irmã. Eu estou enferrujado. Trate-a bem. E se puder, leve ela novamente para sair. Mostre que você tem interesse nela como mulher. Vou tentar. Vai conseguir, não seja inseguro. Sim, doutor PhD em romance. Antes de olhar em sério e então der uma boa risada. Não sei o que seria de mim sem você, Tomé. Você alegra os meus dias. Seria você, só que sem mim, sacou? Não, agora está na hora de você ir ver a sua futura namorada. Se manda daqui que hoje é seu dia de folga. É pra já. Até mais, Carlos. Ei, Tomé. Sim. Quando você se casar, posso ser seu padrinho? Só se você prometer fazer de tudo para sair daqui. Eu prometo. Já na casa de Dona Clara, Tomé esperava à porta. Alguém atendê-lo. Veio Léo abrir a porta, falador sorridente como sempre. Olá para você também, Léo. Nem parece que ontem você estava doente? Eu estava doente? Ué, não estava? Ah, sim, quer dizer, estava. Ele deu umas tossidas e olhou para Dona Clara que vinha em sua direção. Isso foi coisa sua, não foi? Do que você está falando, Tomé? Esse menino se recupera rápido. Ela deu uma piscada para Léo, que saiu em alta velocidade pela sala. Dona Clara, e como foi ontem? Eu ia perguntar para Miriam, mas ela chegou cansada, então a deixei dormir. Ela ainda não levantou? Léo acordou ainda agora, já deve estar de pé. Passei aqui para ver se está tudo bem. Podia ter apenas ligado, como sempre fez. É que... Estou brincando, Tomé. Vamos sair dessa porta e vamos para a sala. Miriam entrou na sala de roupa de dormir, coçando os olhos, com os cabelos todos desarrumados, e voltou correndo para o quarto ao ver Tomé. Acho que foi tudo bem ontem. Espero que tenha tratado com respeito. Nunca faria o contrário. Tomé, diga, Léo. Será que o senhor podia me levar para assistir um filme no cinema? Léo, eu não lhe disse para esquecer isso, que eu o levaria assim que desse? Bom dia, Miriam. Bom dia, Tomé. Desculpe o meu irmão. Na verdade, eu estou de folga hoje. Passei para ver se precisavam de algo. Eu preciso ver um filme, se apressou a dizer Léo com as duas mãos levantadas. Se sua irmã superprotetora deixar, ele fez uma cara de gata abandonada e ela concordou. Uma saída só dos meninos, isso vai ser super legal. Por que você põe super nas coisas? Porque é super massa. Léo, vamos comigo na rua. Vou comprar o jornal e você vê os filmes que estão em cartaz. Sim, senhora. Eles saíram, deixando Tomé e Miriam a sós. Após a porta se fechar, o silêncio tomou conta do ambiente. Desculpe por ontem, se fui grosseiro. Foi culpa minha te forçar a dançar comigo. Não sei o que deu em mim.
Eu passei vergonha, mas a sua companhia valeu a pena. Você não dança tão mal assim. Tão mal? Acho que é um quase bom. Estou aprovado para te convidar para sair de novo? Isso foi um convite? Só se você aceitar. Tomé se aproximou dela e algo aconteceu. Seu estômago embrulhou e o mundo girou. Ele levou a mão ao sofá para se segurar e por um instante pôde ver um vulto passar na sua frente. Miriam foi acudi-lo e os dois quase caíram. Você está bem? Sim, foi apenas um mal súbito. Desculpe. Você já comeu algo hoje? Ainda não. Venha, vou preparar algo para você. Enquanto eles iam em direção à cozinha, o vulto colado nas costas de Tomé falava em seu ouvido. Nem pense nisso, queridinho. Assim como eu, você nunca será feliz. Isso eu te prometo. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Cobranças do Passado. Sente-se melhor? Sim, você cozinha muito bem. Obrigada. Eu ajudava em casa, então aprendi muitas coisas. Clara e Léo voltaram e já havia até escolhido o filme que queria ver. O que aconteceu? Tomé não comeu nada e acabou passando mal. Como a senhora sabia que havia acontecido algo? Uma velha senhora sabe das coisas. Léo, é melhor deixar o cinema para outro dia. Ah, tudo bem. Mas então eu vou querer uma pipoca super grande. Fechado. Quem sabe a gente não leva sua irmã mandona. Tomé, posso falar com você um instante? Venha, Léo, me ajude a estender a roupa. Assim que eles saíram, Dona Clara começou a falar. O que aconteceu de verdade? Eu estava conversando com Miriam e fui me aproximar dela. Você ia beijá-la? Não. Digo, não sei. Essa era a minha vontade, mas do nada o mundo girou e quase eu fui ao chão. Vamos fazer uma oração, como Matias lhe ensinou, e depois continuamos a conversar. Ela fez uma breve oração e ele se sentiu melhor. É um espírito? Sim, eu senti logo que entrei na casa e me pareceu com raiva. Quem poderia ser? O espírito que assombrava Carlos foi resgatado, pelo menos é o que ele acha. Não, esse está ligado diretamente a você. É algo pessoal. Não imagina quem possa ser? Não, minha irmã faleceu já há algum tempo e nós éramos muito ligados. Eu a amava. Tomé narrou a história para Clara, que ficou pensativa. É melhor você ir para casa descansar. Se precisar, sabe onde me encontrar. Acha que devo me preocupar com isso? Acho que deve ficar alerta e faça uma revisão de sua vida atual. Talvez possa ser coisa de outras vidas também. Tomé foi embora e à porta o espírito já o aguardava. Esses velhos sempre se metendo onde não são chamados. Você e eu, queridinho, vamos passar ainda um longo tempo juntos. Até que você morra, ninguém passará por sua vida. Ela subiu nas costas de Tomé, que sentiu na mesma hora o desconforto e seguiu para casa. No quarto, Dona Clara fazia uma nova prece, pedindo que os bons espíritos o acompanhassem e o protegessem. Matias, no plano espiritual, a ouviu e intercedeu, pedindo que alguém conversasse com o espírito amparador de Tomé. Como vai, Bernardo? Tudo bem, na medida do possível. O que aconteceu? Recebi um pedido para interceder pelo seu protegido. É um espírito desequilibrado que o segue há muito tempo. Ele nunca teve problemas, porque não havia se interessado por nenhuma mulher em todo esse tempo, mas parece que ele está gostando de alguém e ela não está feliz com isso. Entendo. E ela não escutou seus conselhos?
Não, já ofertei a ela ser resgatada diversas vezes, mas ela disse que ficará com ele até o desencarne. Pelo menos ela não o atentou para nenhuma coisa errada. Ela bem que já tentou, mas ele é uma pessoa muito forte. Ela o assediava e ele nem percebia. Depois que conheceu Matias e aprendeu sobre o espiritismo, ela não o alcançava mais. E o que mudou? Ele se apaixonou e ela não vai permitir que ele seja feliz. Sua força de vontade aumentou e ele está desatento. Farei o que eu puder para ajudar. Agradeço, está na hora de cada um seguir o seu caminho e buscar o seu crescimento. Ela já perdeu muito tempo. Tomé chegou em casa e foi direto a se deitar. De barriga para cima, na cama, olhava para o teto, tentando lembrar o que poderia ter acontecido. Era uma coisa do presente ou do passado? Com esses pensamentos, ele adormeceu e nada de bom veio em seus sonhos. Você vai ficar bem, a ambulância já está chegando. Por que você fez isso? É tudo culpa sua. Eu só estava tentando te proteger. Ninguém pediu sua proteção, senhor policial. O ferimento não parava de sangrar, mesmo com Tomé o pressionando fortemente. Ele tentava mantê-la acordada, mas ela foi perdendo a lucidez até desmaiar. Mesmo com o resgate rápido, ela não resistiu e morreu a caminho do hospital. Tomé contou tudo o que aconteceu para a polícia e ficou apenas suspenso por um tempo. Ao sair da delegacia, a cena se repetia como um looping infinito, mas cada vez que voltava, mais espíritos havia em sua volta, o incriminando de assassino. Com sua irmã sangrando nos braços, ele tentava se defender das insinuações, mas era em vão. Acordou todo suado e com o coração acelerado. Fez uma prece, mas a sua cabeça estava longe. Elisa, é você que está aqui? Um retrato que estava na cabeceira da cama com a foto dos dois caiu no chão. Por que ainda está aqui? Existem lugares aos quais você, como espírito, pode ir e ser auxiliada. Nenhuma resposta. Você sabe que a sua morte foi um acidente. Aquele seu namorado drogado, na verdade a culpa foi dele. Tomé se alterou e começou a discutir sozinho. Falava ao vento, se justificando e culpando o antigo namorado dela por tudo o que aconteceu. Elisa o escutava e fazia o mesmo no plano astral. Não poder defrontá-lo cara a cara só a deixava com mais raiva. Você era protetor demais. Eu sabia no que estava me metendo quando comecei a namorar com ele. Ninguém pediu a sua ajuda. É verdade que eu o amava como irmão, mas depois do que fez comigo, vai pagar até o último centavo. Já que eu não pude ficar com quem eu amava, você também não irá ficar. Era um monólogo de cada lado, já que ele não a escutava e ela não conseguia se fazer ouvir. A campainha tocou e ele foi atender. Abriu a porta sem perguntar quem era. Miriam, o que faz aqui? Dona Clara ficou preocupada e pediu que eu buscasse notícias suas. Eu aproveitei e lhe trouxe mais comida. Entre. Tomé tirou a bagunça que cobria o sofá e deixou que ela se sentasse enquanto guardava a comida. Está um pouco bagunçado aqui. Precisa de ajuda? Me desculpe por isso. É que eu acabei me atrapalhando com algumas coisas e eu não fiz a faxina. Pois amanhã eu venho e te ajudo. Não precisa. Eu faço questão. A mim não será trabalho algum. O sorriso dela foi suficiente para Tomé melhorar. Estou tendo alguns problemas pessoais e talvez não seja bom para você ficar perto de mim. Você quer que eu vá embora? Estou te atrapalhando? Já tem alguém na sua vida? Não, não é isso. É que o jarro de plantas que estava na mesa do centro caiu
entre os pés de Miriam, que deu um pulo no sofá. Me desculpe, eu devo ter esbarrado. Você está bem? Você se machucou? Não, foi só um susto. Ela se abaixou para limpar, mas Tomé a segurou pelo braço. Ele a olhou nos olhos com amor. Miriam, nós dois não somos mais crianças e acho que já percebeu que eu gosto de você. Ela ficou corada de vergonha. Não esperava que ele fosse tão direto. Ele a olhava nos olhos esperando uma resposta. Eu também gosto de você, Tomé, mas se tiver outra pessoa, eu vou entender. Não, eu não tenho. Você é alguém especial. É que eu não sei mais como se faz isso. Você deve ter tido muitas namoradas? Na verdade, não. Depois que a minha irmã faleceu, eu não tive outra pessoa em minha vida. Eu gostaria de tentar, se você quiser. Obrigado por facilitar as coisas para mim. Eu estou me saindo um péssimo cavalheiro. Ele ia beijá-la quando a porta do quarto bateu com força. Ela o abraçou no susto. O que foi isso? É o que eu estou tentando descobrir. Sua casa é assombrada? Pelo que parece, estou tentando entender o que está acontecendo. Era disso que eu estava falando quando disse que nesse momento não era ideal você ficar comigo. Ela apenas sorriu e ele acariciou seu rosto. Eu vou te esperar. Ele retribuiu o sorriso e lhe beijou a mão. A porta batia seguidas vezes sem cessar. Isso não te assusta? Eu morava em um cemitério, esqueceu? Lá aconteciam algumas coisas bem sinistras. Acho melhor eu te pôr num táxi. Já está tarde, Dona Clara deve estar preocupada. Assim que eu voltar, eu ligo para ela dizendo que você já está a caminho de casa. Assim que ela pôs os pés para fora, as batidas da porta pararam. Ele voltou para casa e, como antes, falava ao vento. De alguma forma temos que nos acertar, irmãzinha, pois eu não vou desistir dela, se é isso que você quer impedir. Não sei por que está fazendo isso, mas eu vou descobrir. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Correndo Atrás. Então, se tudo correr bem, como disse, conseguiremos te tirar daqui. Você não sabe o quanto isso me deixa feliz, doutor? Pois mantenha sua boa conduta. Se o guarda e o diretor fizerem uma carta, ajudará ainda mais. Conversarei com Tomé. Muito agradecido. O advogado foi embora e Carlos não via a hora de contar as boas novas. Naquele dia, Tomé chegou atrasado, pois chovia forte e o trânsito estava um caos. Pensei que não viria hoje. Foi por pouco, está caindo o mundo lá fora. Tenho novidades. Eu também, boas e ruins de certa forma. Vou deixar você falar primeiro então. Não, diga você primeiro, prefiro notícias boas. Hoje o advogado esteve aqui e disse que meu pedido de liberdade condicional é mais que possível se você ou o diretor fizerem uma carta a meu favor, isso irá facilitar ainda mais. Pois vou lá pegar papel e caneta. Quanto ao diretor, eu já não sei. Matias era muito amigo dele. Talvez se eu apelar para isso, eu irei agradecer do fundo do meu coração. Amanhã eu venho cedo e falo com ele. E quanto a você, o que aconteceu? Não vai me dizer que Miriam te deu um fora? Pelo contrário, foi meio desengonçado, mas disse que gostava dela e ela disse que era recíproco. Isso é excelente! O que mais? Aí é que está o problema. Tem acontecido algumas coisas quando ela está perto de mim. Tipo o quê? Tipo coisas de assombração. Eu sei que é coisa de espírito desequilibrado. Só que eu acho que esse espírito é da minha irmã. Nossa, sua irmã já não faleceu há tempos?
Jeremias também, e mesmo assim o assediava. Tem razão. E o que pretende fazer? Descobrir o porquê dela estar tentando me impedir de ficar com a Miriam. Tomé, se me lembro bem, você disse que desde que a sua irmã faleceu, você não ficava com ninguém. É verdade. O que tem isso? Você não tinha vontade ou não conseguia? Agora que você falou, Carlos, eu nunca parei para pensar nisso. Tinha uma outra guarda que era linda e me chamou várias vezes para sair, mas às vezes que aceitei, alguma coisa aconteceu e não pude ir e ela acabou desistindo. Na verdade, isso foi com mais de uma garota, até que eu parei de pensar em mulheres. Você é gay? Não, engraçadinho, só perdi o interesse, pelo menos até antes de conhecer Miriam. Ela reacendeu algo dentro de mim. Cara, me desculpe, porém é provável que seja o espírito da sua irmã mesmo, e ela esteja impedindo você de ser feliz por causa do que aconteceu com ela. Ela deve ver você como culpado. Aquilo foi um acidente. Ela não deve ver dessa forma. Por que você não pede ajuda lá no centro e aqui você vai? Vou fazer isso. Ultimamente eu tenho sentido um peso nos ombros, um desânimo. Só melhora quando estou com você. Minha presença é sempre ilustre e melhora qualquer um. Brincadeiras à parte, eu não sou bom nisso, mas eu vou fazer o que Matias e você faziam por mim. Vou fazer uma prece todos os dias pedindo para que se for ela, que ela te perdoe. Eles conversavam e Elisa ouvia tudo. Gostou de Carlos assim que o viu e na presença dele costumava deixar Tomé livre. Por isso o alívio dele quando chegava à cadeia. Às vezes deixava Tomé e ficava vendo Carlos escrever seus romances. Preciso fazer a ronda, depois nós conversamos mais. Tomé saiu pensativo sobre o que poderia fazer se fosse realmente a sua irmã. No fundo, se sentia culpado pela morte dela, mesmo que acidental, mas ainda culpava o rapaz que pagava sua pena. Na casa de Dona Clara ia tudo tranquilo. Miriam fazia suas tarefas cantando feliz. Agora que ela havia se declarado, não havia impedimento. Pelo menos assim ela pensava. Viu um passarinho azul, Miriam? Não, Dona Clara, só estou feliz. Isso tem a ver com a visita ao Tomé ontem? Na verdade tem. Então ele resolveu falar? A senhora já sabia. Desde que ele te trouxe aqui a primeira vez, o jeito que ele te olhava era de um homem apaixonado, mesmo que ele ainda não tivesse percebido. Não acredito nisso. Jamais ele ia amar alguém do jeito que eu estava, suja e maltrapilha. Você não tem ideia de como as coisas são, minha filha. Quando alguém ama de verdade, ama pelo que a pessoa é, pelo que seu espírito reflete e não por sua aparência física. Falando em espírito, aconteceu umas coisas estranhas. Miriam narrou o acontecido e Clara não teve dúvida que era o espírito da irmã de Tomé. Não se preocupe, logo isso será resolvido, tenho certeza. Vocês foram feitos um para o outro. Espero que sim, Dona Clara. Ele é alguém por quem se vale a pena lutar. Por que não adianta o serviço hoje e tira o dia de folga amanhã? Como havia combinado, darei seu primeiro salário. Dona Clara, não sei como agradecer por aceitar 2 sem teto na sua casa. A minha religião ensina que a salvação está na caridade. Não quer dizer que vamos sair fazendo loucuras achando que é caridade, mas Deus sempre retribui as boas ações com amor. Qual é a sua religião? Eu e o Matias somos espíritas. Meus pais tinham um amigo que era espírita. Ele foi jantar com a gente algumas vezes quando eu era mais nova. Ele era uma pessoa bem tranquila e passava a paz. Nem todos são assim. Não se engane. Independente da religião, são nossas ações que demonstram quem nós somos. Isso não só nos cultos, mas todos os dias, em todos os lugares.
Minha mãe na igreja era uma santa, mas em casa bem que soltava uns palavrões quando se irritava. Esse é um exemplo. Nós devemos seguir o que acreditamos e lembrar dos exemplos que Jesus nos ofereceu. Eu não vou aceitar o que me ofereceu. Eu vou adiantar o serviço hoje e amanhã vou sair. Saia e compre alguma coisa para você e se embeleze. Tenho certeza que ele vai gostar. Elas continuaram o papo enquanto Miriam fazia o serviço de casa. Dona Clara se sentia muito feliz. Tinha novamente um motivo para viver. Depois do desencarne de Matias, havia ficado triste e sozinha. Naquela semana, ela havia sonhado com ele e isso a animou. Ele estava bem e até mais novo, mantinha seu sorriso no rosto e seu espírito, como sempre, estava iluminado. Você está fazendo um bom trabalho com essas crianças, dizia ele. Quando poderemos estar juntos de novo? Calma, não tenha pressa. Há pessoas que dependem de você. Essa sua tarefa é muito importante para que alguns ciclos se quebrem. Às vezes acordo e sinto você ao meu lado. Quando me é permitido, venho vê-la. Ah, Matias, por que teve que ir tão cedo? Para que algumas coisas possam acontecer da maneira certa. Minha presença só atrapalharia o desenvolver das coisas. Não entendo. Não se preocupe, você é uma médium muito esperta e logo vai aprender. Apenas seja você mesma, alma boa e caridosa, e quando menos esperar estaremos juntos de novo. Ele deu um leve beijo na testa dela, como sempre, e ela despertou no físico. Dona Clara, está tudo bem? Desculpe, minha filha, acabei lembrando de uma coisa e me distraí. Eu já acabei de arrumar aqui. Lavarei os banheiros e irei adiantar a cozinha. Tudo bem. E eu irei buscar o Léo no colégio. Miriam arrumava o restante da casa com o pensamento em Tomé. Sempre que pensava nele, sentia algo que não conseguia explicar. Parecia que o seu peito ia explodir. Lembrava de quando dançaram colados e do quase beijo que deram. Sozinha com seus pensamentos em Tomé, ficou vermelha ao se pegar olhando para a vassoura com amor. Tomé terminou seu dia tirando um tempo para escrever uma carta de próprio punho falando do bom comportamento que o detento Carlos teve em todo esse tempo preso. Matias, ao seu lado, o auxiliava nas palavras e também o acompanhou quando ele foi conversar com o diretor que, após uns minutos de conversa, aceitou fazer uma breve carta em consideração a Matias. Parece que aqui foi tudo bem, Lucas. Sim, meio caminho andado. E quanto à moça? Não apresse as coisas. Podemos utilizar o rapaz de condutor de nossas palavras. Como? Você percebeu que às vezes ela deixa Tomé para ficar ao lado de Carlos? Isso é uma coisa que eu não entendi. Como eles não eram ligados por nenhum vínculo familiar ou de amizade, você não percebeu, mas eles são espíritos que já viveram juntos há muito tempo atrás. Eu vou lhe mostrar. Uma tela mental passou algumas vidas que eles estiveram juntos e Raquel pôde entender melhor o porquê daquele sentimento que Elisa nutria por Carlos. Mesmo ela não se lembrando diretamente que já viveu com ele, seu espírito fez e acendeu essa ligação entre os dois. E é por isso que, mesmo desequilibrada, ela não faz mal para ele? Ele será o elo que vai permitir que o resgatemos. Enquanto continuavam a conversar sem ser percebidos, agora já junto a Carlos na cela, eles acompanhavam Carlos escrevendo enquanto Elisa afagava os seus cabelos com carinho e lhe dizia palavras de incentivo, quando ele se perdia no que ia escrever. Venha, vamos aproveitar que ela está longe de Tomé
e lhe dar um passe para que ela tenha forças para nos ajudar também. Precisaremos de todos para resgatar também Helena, que permanece no umbral. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Pelo Amor ou Pela Dor. Bom dia! Bom dia! Não pensei que ia chegar tão cedo. Dona Clara disse que era importante, então não quis me atrasar. Não é nada demais. Ela me deu o dia de folga e pensei que talvez eu adoraria. Você nem sabe o que eu ia dizer? Se for para estar com você, não me importa. Miriam ficou corada e não sabia onde enfiar a cara. Tomé percebeu o que disse por impulso e também ficou sem saber o que fazer. Foram salvos pelo menino rádio, 24 horas no ar. Léo já chegou falando tanta coisa ao mesmo tempo que ele mesmo se perdeu em suas palavras e saiu como entrou, super veloz. Desculpe, às vezes acho que ele é adotado. Eu te cortei enquanto estava falando. Termine, por favor. Pensei em comprar umas coisas e queria uma companhia. E quando sairemos? Assim, tão fácil? Lembre-se que sou mulher e vou acabar indo em várias lojas. Ele chegou perto do ouvido dela e falou baixinho para que só ela escutasse. Lembre-se que sou um homem apaixonado e esse tipo de coisa não me abala. Eles estavam tão próximos e iam se beijar quando, de butuca no sofá, Léo acabou caindo tentando escutar o que diziam. Léo, já não disse que é feio escutar a conversa dos outros? Vai já pro seu quarto. Agora que ia ficar bom? De cara amarrada e contrariado, ele obedeceu. Ele não toma jeito. Crianças são assim mesmo. Pode não parecer, mas eu fui bem travesso quando pequeno. Ao lembrar de sua infância, acabou sem querer chamar a atenção do espírito de Elisa, que estava com Carlos na cadeia. E com a velocidade do pensamento chegou até onde eles estavam. Não posso me distrair um segundo que você já corre atrás dessa aí? Não adianta tentar, eu te proíbo de ser feliz. Elisa tentou manipular os pensamentos do irmão, mas não conseguiu. Lucas e Raquel, junto do espírito protetor de Tomé, o haviam orientado a orar e vigiar com mais afinco, e isso levantou uma barreira contra ela. Mas o quê? Como assim você não me escuta mais? Ela tentou e nada conseguiu. Resolveu acompanhar e entender o que estava acontecendo. Dona Clara, estamos de saída. Se Léo fizer alguma arte, pode puxar a orelha dele. É isso, o garoto. Elisa correu no quarto e falou ao ouvido de Léo, que deu um pulo na cama. Ele a ouviu perfeitamente e com um susto acabou batendo com a cabeça na parede, o que rendeu um belo corte. Ele só gritou quando passou a mão na nuca e trouxe a mão melada de sangue. Ela não queria que ele se machucasse. E ficou desesperada pensando que havia matado o garoto. Irmã! Ele gritou o mais alto que pôde antes de desmaiar. Tomé e Miriam correram para ver o que acontecia. Até mesmo Dona Clara, que havia entrado no banheiro para tomar banho, veio até eles. Meu Deus, Léo! Tomé o pegou no colo e sentiu o sangue escorrendo pela cabeça do menino. Entrou com ele no banheiro e ligou o chuveiro, limpando a ferida. Léo despertou para alívio de Miriam, que quase morreu com susto. Ela pressionava uma toalha, o melhor que podia, sobre a ferida, enquanto pegava um táxi para o hospital. 7 pontos. O que diabos você estava fazendo naquele quarto, Léo? Calma, Miriam, deixa eu te explicar. Não foi culpa minha. Eu estava sentado lendo meu quadrinho quando alguém falou no meu ouvido. No susto, minha cabeça foi para trás com muita força. Que história é essa, Léo? Você estava sozinho no quarto.
E por que você acha que eu me assustei? Era um fantasma. Miriam olhou na hora para Tomé, que olhou para Dona Clara. Eu resolvo isso depois. Agora é melhor irmos todos para casa. E você para sua casa, Tomé, disse ela, se fazendo entender. A senhora tem razão. Desculpe por isso, Miriam. Não foi culpa sua e você sabe disso. Tomé chamou um táxi e se despediu. Queria andar um pouco e refrescar as ideias. Começou a pensar no que Carlos o havia dito e começou a fazer mais sentido. Pelo visto, era mesmo a sua irmã que o acompanhava. Já em casa, Léo jantava assistindo televisão com a sua cabeça enfaixada, quando ouviu de novo a voz, mas dessa vez ela foi menos incisiva. Me desculpe. Léo olhou para todos os lados e não viu ninguém. Segurou o garfo com força e começou a espetar quem aparecesse. Quem é? Saiba que eu tenho um garfo e sei como usá-lo. Abaixe isso. Mesmo que quisesse, não ia conseguir me machucar. Vim só pedir desculpas. Então foi você que me assustou no quarto? Por que não posso te ver? Porque eu estou... Eu ia dizer morta, mas ficou com receio de assustá-la ainda mais. Você é um fantasma? Sim. Você tem medo de mim? Depende. Como assim depende? Eu já li muitos quadrinhos de fantasma e nem todos são maus. Eu não sou má. Então por que me assustou? Eu ia te pedir uma coisa e acabei te assustando. Não foi minha intenção. E o que era? Já foi, deixa pra lá. Só vim pedir desculpa. Meu nome é Léo. Qual é o seu? Liz, mentiu ela. Então, Liz, o que vai fazer para me compensar? Como assim? Ué, eu ganhei 7 pontos e vou ficar sem poder brincar lá fora por um tempão. E então? Então você quer minha companhia até melhorar? Seria uma boa. Nunca tive um amigo fantasma antes. Minha irmã vai ficar doida quando souber. Não, eu fico com você até melhorar, mas tem que prometer que não vai contar a ninguém. Fechado. Alguns meses se passaram. E apesar de Elisa continuar com a sua vingança atrapalhando a vida de Tomé, ela não parou de visitar o Léo. E dali nasceu uma forte amizade. No plano espiritual, Matias ria do acontecido. Acho que ele a pegou pelo pé. Por essa ninguém esperava, senhor Matias. Quem diria que o menino ia acabar ficando amigo dela? Isso é bom. Ela está mais mole e passa mais tempo com Carlos e Léo do que com Tomé. Vamos aproveitar essa brecha e conversar com ela. Não. Precisamos primeiro acalmar o Carlos, que teve seu pedido negado. Ainda não chegou o tempo de sua liberdade. Ele tem sonhado com Helena e isso o tem perturbado. É uma pena ela continuar se culpando e não aceitando ajuda. Ela está consciente e isso já é um grande avanço, Raquel. O primeiro passo para a reconciliação consigo próprio é aceitar e mudar. Aceitar e mudar. Aceitar com serenidade o que não se pode mudar. Mudar o que você não pode aceitar e também ter sabedoria para perceber a diferença. Façamos nossa parte e Deus Todo-Poderoso nos guiará no caminho. Cada dia aprendo mais com vocês dois. Não sei o que seria de mim sem vocês. Matias, Lucas e Raquel, no plano espiritual, continuavam seus planejamentos para ajudar os seus na terra, enquanto no umbral Helena continuava a se punir e negar qualquer tipo de ajuda que lhe era oferecida. Agora sei o que fiz e o quão grave é. Não pretendo sair daqui. Há outras formas de resgatar os seus erros, minha irmã. E há outras pessoas às quais você pode ajudar. Se dê uma oportunidade. Aí que está o problema. Eu não me dei uma oportunidade. Logo vou pagar aqui o que eu devo. Triste, o irmão, que tentava fazer Helena mudar de ideia e reencarnar, foi embora. Chegaria o tempo em que ela seria obrigada a fazê-lo e as provas que passaria seriam ainda mais duras.
Aguardem, a história continua.